Olá, meu nome é Evelyn e eu resolvi mudar. No vídeo de hoje quero falar para vocês sobre a minha roda da vida. A roda da vida é uma ferramenta visual de autoconhecimento e reflexão, onde a gente classifica alguns campos da nossa vida de acordo com a nossa visão em relação a eles, né? Por ser uma roda, a intenção é que ela gire. No meu caso, como vocês podem observar, ela tá um pouco longe disso, tá até parecendo uma estrela a minha roda, né? Enfim, eu já tinha feito essa avaliação outras vezes em algumas fases da minha vida, mas eu nunca foi uma ferramenta que eu dei continuidade, eu nunca reavaliava. E no dia 1º desse mês, devido a algumas coisas que têm acontecido, eu resolvi realmente mudar a minha vida. E eu relembrei da ferramenta e decidi que seria um bom passo inicial. Eu estou em crise há exatos 11 dias. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link caso vocês queiram fazer a roda da vida de vocês também. O que a gente precisa saber antes de preencher, né? Que é sempre interessante a gente avaliar a nossa percepção em relação àquele campo da vida. E não em relação ao que o externo, as outras pessoas pensam a respeito. Por exemplo, finanças. Talvez para o externo, aos 30 anos, o ideal seja que eu não more com os meus pais, talvez que eu tenha uma casa própria. Mas se eu estou contente aos 30 anos morando com os meus pais, então eu posso atribuir uma avaliação boa. É sempre como a gente vê aquele quesito. É sempre a gente sobre a gente. E não o que o externo pense em relação a nós, ou o que a gente supõe que o externo pense a respeito. A minha roda da vida, eu vou colocar aqui para vocês conseguirem visualizar. Eu dividi em alguns quesitos que eu considero serem os mais relevantes para mim nesse momento. Então, eu dividi em saúde, espiritualidade, relacionamentos, finanças e educação. O que é interessante pensar? Geralmente essa roda ela é dividida em 12 fatias, então você pode reorganizar o que você acredita que tenha mais peso ou menos peso dentro desses 12 quesitos. Então, por exemplo, saúde, eu considerei que saúde era um quesito muito importante, então eu dividi a saúde em 3 fatias, que seria a saúde física, mental e lazer. Como vocês podem observar, minha saúde física não tá lá grande coisa, mas enfim, o porquê da atribuição dessa nota, né? O que eu levei em consideração? Pra mim, o 10 seria, estou extremamente satisfeita com o que eu tenho desempenhado, pra mim está excelente. Que no caso, nenhum segmento, tá bom? Nenhum, nadinha, nada, não tô extremamente satisfeita com nada. Então, a saúde física eu atribuí nota 4 porque, apesar de eu ser uma pessoa que, em teoria, não tem nenhum problema de saúde, eu não sou o tipo de pessoa que faz os acompanhamentos, que tenta minimamente se alimentar bem, eu não sou o tipo de pessoa que pratica atividade física, malemar bebo a quantidade de água que eu deveria beber no dia. Então, posso melhorar muito. Então, eu atribuí a nota 4 porque, apesar de eu estar ok, eu sei que eu poderia melhorar e muito esses quesitos. Saúde mental. Sou uma pessoa que faz terapia? Sou uma pessoa que faz terapia. Acho, inclusive, que é essencial, todo mundo deveria fazer. Porém, a saúde mental, ela não envolve só isso. Não é só o fato de fazer terapia, de ser uma pessoa minimamente controlada emocionalmente ou que tenha uma maturidade emocional. Eu acho que a gente sempre pode se desenvolver nesse sentido. E muitas coisas me abalam muito mais do que eu gostaria. Com todos esses anos de terapia, hoje eu reconheço o que me faz mal e eu entendo o motivo de eu estar de determinada forma sobre determinado assunto, porém eu ainda acho que eu demoro mais do que o necessário para digerir algumas questões. Campo de lazer, eu atribuí uma nota 7, porque eu me divirto muito
fazendo as coisas que eu faço. Eu não sou o tipo de pessoa que topa rolê só por topar, assim, pra ter o que fazer. Geralmente eu só faço o que eu realmente quero. Mas mesmo assim, às vezes eu acho que eu acabo gastando uma grana com coisas que não fazem muito sentido, assim, que eu estaria mais feliz com alguns rolês mais simples, mais significativos. Não acho que o meu lazer esteja ruim, eu até tenho socializado, é uma coisa que eu acompanho com o meu terapeuta, mas eu acredito que eu poderia direcionar melhor, no sentido de talvez fazer algumas coisas que tenham mais significado e não só fazer o mesmo sempre. Um outro segmento que eu considerei bastante importante foi o de relacionamentos, que eu também dividi em três, que daí é o relacionamento familiar, o amoroso e o convívio social. Relacionamento familiar, lembrando sempre o que eu considero em relação àquele quesito e não o que os outros consideram. Então, eu atribuí uma nota 5, porque de modo geral, eu tenho uma certa convivência, porém, no meu íntimo, eu gostaria de ter mais proximidade com algumas pessoas. Aqui, quando a gente fala de família, a gente tá falando da família ampla, né? Então, são os nossos pais, tios, avós, irmãos, amigos, todo o nosso núcleo que a gente considera próximo, né? E familiar. Eu tenho alguns amigos que estão mais próximos, tenho amigos com os quais eu converso todos os dias ou quase todos os dias, mas eu tenho amigos que eu estimo muito e que às vezes eu não converso tanto quanto eu gostaria. Eu tenho um irmão, tenho as minhas sobrinhas e eu acho que eu não dedico tanto quanto eu poderia dedicar para acompanhar o crescimento das minhas sobrinhas, me relacionar mais com o meu irmão, ter mais proximidade. Então, é um quesito, assim, que eu acredito que eu preciso melhorar. Relacionamento amoroso é uma piada. Meu relacionamento amoroso é uma piada. Eu sempre fui uma pessoa que sempre esteve namorando, mas também tive alguns bons períodos solteira. E, ultimamente, gente, o que é uma pessoa depois dos 30 solteira? Enfim, né? Preciso de ajuda nesse quesito, porque nem sei o que falar. Mas enfim, relacionamento amoroso, eu em terapia também listei alguns quesitos que me ajudam a filtrar um pouco, porque, enfim, tem a questão da repetição, né, da gente sempre se interessar por aquilo que a gente já conhece, aqueles perfis que a gente já conhece, mesmo sabendo que não são os ideais pra gente, ou pro que a gente espera, ou pro nosso estilo de vida, pra nossa visão de futuro. Então é uma coisa que eu tenho trabalhado internamente, assim, bastante nesse sentido. Tenho uma listinha ali dos meus critérios básicos e essenciais que a pessoa precisa ter um mínimo de afinidade comigo para que o relacionamento evolua de alguma forma, né? Convívio social. Eu não me considero uma pessoa antissocial, porém, eu gosto de conversar com pessoas que talvez me agreguem em algo ou que possam contribuir de alguma forma com o meu crescimento, não sei, que seja uma pessoa engraçada. Eu não sou muita pessoa do papo furado, assim. Então, geralmente, nas algumas oportunidades que eu tenho de socializar, eu tô com um livro aberto. E isso, querendo ou não, afasta um pouco as pessoas, né? Então, acho que convívio social não é muito meu forte, assim. Também em relação, né, à pandemia, tudo que a gente viveu, muito tempo trancada dentro de casa, sem socializar, eu acho que no fim das contas, eu ainda não me achei assim de novo nesse lugar do convívio social. Antigamente eu era a pessoa que conseguia fazer amigos fácil e tava sempre conversando. E depois disso, né, eu me tornei uma pessoa mais introspectiva nesse sentido. Sabe aquela história do sou introspectiva com quem eu não conheço, mas eu sou completamente extrovertida com os meus amigos? É mais ou menos assim. Eu acho que eu me comunico bem com quem eu conheço, mas
eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de ambientes com muitas pessoas, pessoas que eu não conheço, assim, dificuldade de me colocar mesmo no local com várias pessoas. Depois disso, eu dividi finanças, educação e espiritualidade nas 6 colunas restantes, 6 fatias restantes, sendo que cada uma dessas ocupou 2 espaços. Então, finanças eu dividi em controle financeiro e planejamento financeiro, porque assim, eu sou uma pessoa controlada. Eu diria que eu sou uma pessoa controlada, porque eu sei exatamente o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Porém, eu poderia me controlar muito mais no sentido de organização, de direcionamento desses valores. Talvez eu poderia remanejar para alcançar algumas outras coisas. E em relação ao planejamento, eu atribuí uma nota 5 para o planejamento, porque eu sou assim. Eu quero viajar para a Europa. Eu me planejo e eu faço acontecer. Eu vou. Só que em algumas ocasiões eu acabo meio que não me perdendo nas finanças, porque eu não fico devendo, eu tenho pavor de ficar devendo. Só que às vezes eu fico sem reserva. Que nem nesse momento minha reserva tá praticamente zerada. Então eu acho que planejamento eu preciso melhorar no sentido de fazer o que eu pretendo fazer, só que manter o que me dá estabilidade, no caso a reserva. Não dispor da reserva para coisas que realmente não são emergência, sabe? Eu tenho muito essa mania mesmo, é um vício, de juntar o dinheiro, tá lá, tipo assim, fiz a minha reserva, tem X reais na minha reserva. Nossa, com esse dinheiro daria pra eu ir pra Europa. Acho que eu vou pra Europa. E daí, enfim, descontrola tudo, porque eu sinto muita ansiedade em me ver presa a situações ou lugares por precisar do dinheiro. Por exemplo, eu nunca fiquei mais do que 1 ano em nenhum serviço. Geralmente dava 1 ano e 2 meses, eu já começava a ter um ciricutico porque eu queria trocar de emprego. E eu sempre fiz isso porque eu sempre fui muito segura no sentido de sempre guardei dinheiro. E daí, quando eu me cansava do serviço, eu achava que eu não tinha mais perspectiva naquele local, eu conseguia transicionar assim tranquilamente, sem ter nenhum problema com isso, sem ter medo por conta da reserva de emergência. E o fato de não ter uma reserva me deixa muito insegura em relação a isso e me faz me sentir até deprimida, no sentido de se eu não estiver em uma situação interessante, eu não vou poder sair porque eu não tenho uma reserva, eu não tenho de onde tirar para cobrir as minhas despesas. Nesse sentido, educação eu dividi em desenvolvimento pessoal e carreira. Não sei se educação seria exatamente o nome desse segmento, mas é o que eles usam como padrão. Mas para mim eu considerei como desenvolvimento pessoal e carreira porque, em termos de educação, em qualificação educacional, eu entendo que eu sou bem qualificada, eu tô sempre estudando, inclusive estou fazendo outra faculdade agora. Gosto de estudar, gosto de aprender outras coisas. Porém, eu achei que não era um campo, assim, extremamente significativo na minha roda geral. Já o desenvolvimento pessoal, eu entendo que sim, é uma coisa essencial, é uma coisa a qual eu deveria dedicar mais tempo. Eu coloquei uma nota 4 porque eu sei algumas coisas que eu preciso desenvolver, algumas habilidades que eu tenho que trabalhar, porém, eu sempre vou deixando pra depois. Eu me saboto no sentido de... eu não tenho tempo... eu vou deixar pra depois, eu vou deixar pra um momento melhor, vou aguardar o momento ideal. E a gente sabe que o momento ideal nunca chega. Em relação à carreira, eu tô em uma fase que eu penso em transicionar de carreira. Atualmente eu trabalho no setor administrativo. Não que eu desgoste, eu gosto muito do que eu faço. Porém, eu não sei explicar. Acho que eu cheguei numa fase, porque assim, a gente sempre acha que a gente tem que decidir qual vai ser a nossa carreira quando a gente tá no ensino médio, né? Antes de entrar na faculdade. E na real, demora muito pra gente ter essa maturidade de entender o que a gente realmente quer fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente nasceu pra fazer. E daí vai estar um pouco linkado com o propósito, que a gente vai falar depois. Mas, de modo geral,
Eu até vejo alguns colegas de turma que são mais velhos também, o quão é diferente uma pessoa que acabou de sair do ensino médio e entrou na faculdade porque era cômodo, porque era fácil, porque tava ali, pelo que ela planejou e daí ela passou só nessa e tá fazendo. E uma pessoa que realmente já vivenciou muitas coisas, já experienciou outras carreiras e decide por algo. Porque daí a pessoa sabe exatamente o que ela tem que fazer e como ela tem que fazer, né? Quais são os degraus, os caminhos que ela tem que tomar para poder chegar nesse ponto que ela deseja. Então, a minha carreira eu coloquei o 5 porque eu ainda estou em uma fase de transição. Eu tenho ainda alguns anos de curso, né, de graduação pela frente e talvez, pode ser que eu chegue lá na frente e talvez decida que também não é isso, que seria outra coisa. Não sei, porque a gente muda o tempo todo. Então, em termos de carreira, eu sinto que eu ainda não decidi exatamente, eu não tenho algo que fale, nossa, eu nasci para fazer isso. Então, isso explica também o porquê dos meus cursos, né? Cada graduação de um segmento diferente, numa área diferente. Talvez por isso, para poder tentar ver onde eu me encaixo. E no momento, eu ainda não me encaixei perfeitamente em lugar nenhum. Não que eu execute mal as funções ou que eu odeio o que eu faço, não é isso. Eu gosto, porém que eu poderia ser mais feliz fazendo outras coisas. Faz sentido? Não sei. E por último, que eu dividi entre espiritualidade e propósito. No sentido de espiritualidade, eu não tenho uma religião, já tive, eu cresci na igreja católica, eu fui batizada, fiz crisma, primeira comunhão, todo o rolê da igreja católica, frequentei muito a igreja católica, era aquelas chaves de dar rolê pra ir à missa e pagava dízimo, e daí eu tive alguns descontentamentos com a igreja, o que acabou me afastando de certa forma. E a vida foi acontecendo e eu só fui deixando pra lá, não quis pensar no assunto, fui deixando. É uma coisa que eu sinto falta. Quando eu tenho que frequentar alguma igreja, a igreja que eu gosto de frequentar é a católica. Porém, eu não me considero assim, nossa, sou realmente católica. Eu não sei, eu acho que eu não me encontrei muito nesse quesito de religião em si. Ah, mas você acredita em Deus? Eu acredito que eu deveria acreditar. Não sei também se faz sentido, gente. Esse vídeo não é pra fazer sentido. É só pra plantar uma sementinha na cabeça de vocês. Em relação à espiritualidade, eu não tenho certeza se eu deveria acreditar. Eu questiono muito. E eu não sei se o fato de eu questionar tanto me atrapalha nesse sentido. Eu dialogo bastante com os meus amigos em relação a isso. E a gente chegou à conclusão de que pelo sim ou pelo não, talvez seja melhor acreditar. E nesse ponto, eu realmente acho que talvez se eu acreditasse, me apegasse realmente em alguma coisa, verdadeiramente em alguma coisa, eu experienciaria a vida de uma forma diferente. Talvez eu teria um entendimento diferente de algumas questões. Eu sempre achei que se acontecesse alguma coisa no sentido de eu preciso ver para crer, eu acreditaria. Porém, eu acho que eu experienciei algumas coisas e eu não sei se eu não digeri, não sei explicar, mas de modo geral, eu realmente acho que tem alguma força que governe o universo, mas eu não sei se é exatamente como a gente pensa, como a gente acredita, ou na verdade como a maioria das pessoas acreditam. Eu acredito no fazer o bem. Eu acredito no ser uma boa pessoa, agir de forma correta, não fazer mal pra ninguém. Porém, eu não sei se eu acredito muito na questão dos rituais e outras coisas que envolvem religião. Em relação ao propósito, retoma ao que eu falei em relação à carreira, que eu acho que eu ainda não encontrei exatamente o que seria o meu propósito nesse mundo, a que eu vim, para que eu vim. Então, talvez esteja um pouco relacionada à espiritualidade também, e por isso eu coloquei as duas no mesmo quesito. Mas enfim, é isso, gente. Esse é o motivo
da minha crise existencial há exatos 11 dias. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês fazerem a roda da vida de vocês, caso vocês tenham interesse. É muito interessante porque é uma ferramenta visual. Então, eu posso pregar aqui na minha parede e decidir em relação aos quesitos que eu pretendo melhorar e daqui a algum tempo voltar e reavaliar a respeito disso, ver se eu realmente mudei ou não. Mas uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês é que, apesar de a ideia da roda da vida é ser uma roda que ela rode, né, que circular, que tem um movimento linear, porém, nada impede de que você tenha algum quesito que você considera que tem uma nota um pouco menor e que você esteja satisfeito da forma que tá. Por exemplo, relacionamento familiar. Eu entendo que eu poderia melhorar, mas não tô afim, não quero. Entendo que no ponto que tá bom, eu posso seguir assim. Se o mundo acabar amanhã, o que tá feito pra mim tá bom. Então, nada impede que em algum quesito ou outro a gente tenha essa liberdade, essa flexibilidade de manter como está. Quando a gente encontra uma roda da vida que tem muitos altos e baixos, como é o meu caso, é muito interessante a gente avaliar que não adianta eu acordar amanhã e falar: nossa, minha saúde física tá baixa, então amanhã eu vou beber água, eu vou fazer exercício físico, eu vou me alimentar super bem, minha saúde mental não tá interessante, eu vou fazer terapia 5 vezes na semana, eu vou ler livro de autoajuda, eu vou procurar uma religião, eu vou baixar um aplicativo de relacionamento e vou me relacionar com alguém, eu vou começar a sair mais porque meu convívio social não tá interessante, vou ler vários livros de desenvolvimento pessoal para poder melhorar esse campo aqui e vou ser a louca da calculadora no meu planejamento financeiro, não sai mais nenhum centavo daqui sem eu ter controlado. Então, por que não faz sentido? Porque a gente desiste. Tudo que é uma mudança muito brusca, a gente acaba desistindo. Então, a intenção da ferramenta ser visual nesse sentido é que a gente internalize, a gente reflita em relação a quais quesitos seria interessante eu trabalhar neste momento. Eu olhei para essa roda da vida nos últimos 11 dias e eu entendo que algumas coisas precisam mudar de imediato. Por exemplo, em relação à saúde física, que eu tenho tido alguns episódios, alguns problemas que talvez em algum momento futuro a gente fale a respeito, mas saúde física eu entendo que é uma coisa que eu preciso mudar e eu preciso me preparar de alguma forma. Então, o que me impede de fazer atividade física? Eu não posso correr na rua, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas eu posso me exercitar em casa. Então, esse é um quesito. Beber água é a coisa mais fácil do mundo, né? É só a gente ter autocontrole e se responsabilizar por isso. Se alimentar bem, o que eu posso fazer? Posso vir almoçar em casa em vez de almoçar na rua? Posso fazer marmitas e congelar para poder comer durante a semana? Deixar as frutas, as coisas picadinhas na geladeira? Também é uma excelente forma. Saúde mental, posso me desenvolver de qual forma? Né? Então, eu acho que nesse primeiro mês, pelo menos, o quesito que eu mais pretendo dar atenção é no quesito saúde e no quesito finanças. Por quê? Porque eu entendo que muito do meu emocional está relacionado às minhas finanças. Por exemplo, quando eu tenho que tirar da reserva de emergência para cobrir uma parte do que eu gastei no mês, porque eu me excedi em alguma coisa, me gera ansiedade, me gera insegurança. Então, eu entendo que trabalhando a parte financeira, a minha saúde mental também vai se adequar, vai melhorar. E talvez o meu lazer também se adeque, porque às vezes eu entendo que eu gasto demais para fazer uma coisa que talvez, nem queria tanto assim. Então, talvez eu entenda que eu posso me sentir bem, confortável e feliz fazendo outras coisas, né? Tendo outros hobbies que talvez não me gerem tantos custos
que daí vai refletir na parte financeira, que vai se adequar, e também reflete de volta na parte da saúde mental. Então, o que vocês vão acompanhar aqui nos próximos meses é uma mudança radical em relação à parte da saúde e à parte das finanças. Eu pretendo compartilhar com vocês também algumas coisas que eu pretendo mudar na parte ambiental, porque quando a gente fala de saúde física e mental, a gente pensa muito em ai, tem que fazer atividade física, tomar whey e não sei o que. E o ambiente em que a gente vive, sabe? Eu tenho sentido que eu tô acumulando algumas coisas que não fazem muito sentido na minha vida. O acúmulo de coisas, querendo ou não, atrapalha um pouco a nossa tomada de decisão diária, né? Coisas que a gente poderia fazer em menos tempo, a gente acaba gastando, né, uma energia maior. Então, eu tô com uma casa em reforma, que eu tô adiando algumas coisas porque eu acho que eu não tenho recurso, mas na verdade, quando eu paro pra fazer as contas, eu gastei com lazer e outras coisas talvez não seriam mais relevantes do que isso nesse momento. Então vai ter um pouquinho de reforma, um pouquinho de destralhe, e vocês estão convidados para acompanhar toda essa mudança que vai acontecer por aqui, porque eu resolvi mudar justamente por isso, porque as coisas vão mudar por aqui. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas realmente é uma crise, né? E o canal é justamente para isso, para mostrar para vocês eu resolvi mudar e por onde eu estou começando, que acho que é uma coisa importante, né? Um ponto, a gente saber o nosso ponto de partida e onde a gente quer chegar. Eu acho que são pontos relevantes quando a gente resolve mudar mesmo. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para caso vocês queiram fazer a roda da vida de vocês e caso vocês queiram compartilhar alguma coisa sobre o vídeo ou sobre a roda da vida de vocês ou sobre as reflexões que eu fiz aqui, fiquem à vontade nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!